Salve, cafezeiros! Estou de volta com um tema que foi pedido por muitos de vocês: a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Bora embarcar comigo? Na verdade, a gente vai falar dos bastidores dessa viagem, que durou 44 dias. Não foi fácil não, viu? Só para vocês terem uma ideia, dos 1.500 homens que chegaram ao Brasil, apenas 500 conseguiram regressar sãos e salvos a Portugal. A Praia das Lágrimas para os que vão, a Terra dos Prazeres para os que voltam. Essa era a forma dos portugueses se referirem ao Porto do Restelo, em Lisboa, local de onde saiu a expedição de Pedro Álvares Cabral. A partida, que inicialmente estava marcada para o dia 8 de março, um domingo, acabou sendo adiada devido ao mau tempo. Ela aconteceu no dia seguinte, 9 de março. Cabral era um fidalgo de origem nobre, de apenas 33 anos, e sua família mantinha vínculos com a coroa portuguesa desde 1385. Sua escolha não foi à toa. Ele era casado com Isabel Gouveia, uma mulher muito rica e neta de reis. A expedição era composta por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. E você sabe o que diferenciava uma embarcação da outra? Era o tamanho. Uma caravela media 22 metros de comprimento e podia transportar até 80 homens. As naus podiam ter até 35 metros e podiam levar até 150 homens. Segundo o historiador Antônio Carlos Jucá, a frota de Cabral era composta por uma variedade de profissionais. O capitão e o piloto eram responsáveis pela navegação. Mestre e contramestre lideravam os marinheiros. O condestável comandava a artilharia. No dia 9 de março de 1500, com tempo bom e ventos favoráveis, Cabral e sua expedição zarpam de Lisboa rumo a Calicut, na Índia. Você deve estar se perguntando, mas eles não vinham para o Brasil? Sim, essa viagem, que era a maior e mais cara organizada a mando do rei D. Manuel I, tinha 2 objetivos: tomar posse das terras ao ocidente e depois seguir para as famosas Índias para fortalecer o comércio de especiarias. Uma curiosidade, era a primeira vez que Cabral comandava uma viagem, e era a viagem, a mais importante dos portugueses desde que eles começaram seu processo de expansão marítima no ano de 1415. Existe uma versão que vigorou por muito tempo na história do Brasil de que Cabral teria chegado aqui sem querer. Teria acontecido uma tempestade com muita ventania que teria obrigado Cabral a ajustar a rota e ele, sem querer, chegou ao Brasil. Hoje a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu. Sim, o principal objetivo era chegar às Índias, mas tanto Cabral quanto o rei de Portugal sabiam da possibilidade da existência de terras ao ocidente e por isso Cabral veio para cá de forma intencional. Esse era, inclusive, um dos objetivos da viagem. Você lembra do Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494, que dividia até então o Novo Mundo, o que eles chamavam de Novo Mundo Encontrado? Por esse tratado, uma parte do litoral brasileiro já ficava com Portugal. Essa é talvez a maior prova de que os portugueses já sabiam da existência de terras por aqui. Com apenas 8 dias de viagem, a frota enfrentou a primeira tormenta. E essa tormenta foi tão forte que a nau comandada por Vasco de Ataíde, que tinha em seu comando 150 homens, desapareceu próximo ao arquipélago de Cabo Verde. Esse tipo de acontecimento era muito comum na época, tanto que o Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. Teve tormenta, mas teve também um outro problema tão ruim quanto: 20 dias de calmaria. Quando isso acontecia, o barco ficava quase que totalmente parado no meio do oceano. Era muito ruim, porque aumentava o tédio e o calor a bordo. Eram, ao todo, 13 navios que transportavam 1.500 homens entre médicos, boticários, religiosos e até degredados, que eram pessoas que tinham sido condenados à morte, mas tinham aceitado trocar sua pena de degredo pelo exílio em terras desconhecidas, e eram geralmente os primeiros a desembarcar. Desses 1.500 homens,
Só 500 retornaram para Portugal. O restante morreu no mar, vítima de naufrágios ou doenças como o escorbuto, causado pela péssima alimentação a bordo e ausência de vitamina C. E por ironia do destino, mais uma tormenta atingiu a frota na madrugada do dia 23 de maio, afundando 4 navios. 400 homens, incluindo Bartolomeu Dias, acabaram desaparecendo no mar. E estavam justamente próximos ao Cabo das Tormentas, que já havia até mudado o nome para Cabo da Boa Esperança. Os soldados eram responsáveis pela artilharia e munição. Inclusive, as embarcações portuguesas foram as primeiras a possuir artilharia pesada a bordo. As 9 naus que faziam parte da frota de Cabral estavam equipadas com canhões. Os religiosos eram, em sua maioria, frades franciscanos que tinham como funções rezar missas e ouvir confissões. D. Henrique Soares de Coimbra foi o frade responsável por rezar a primeira missa no Brasil, no dia 26 de abril, na praia de Coroa Vermelha. Essa missa foi assistida bem de perto pelos marinheiros e de longe por aproximadamente 200 indígenas. Devido à escassez de água e comida, a vida a bordo era muito ruim. A mortalidade girava em torno de 2 a 3% da tripulação, mas podia ultrapassar os 10%. Por isso, assim que adoeciam, os marinheiros eram orientados a se confessar e a receber a extrema unção. Os tripulantes não tinham um mínimo de conforto. Já que os porões das embarcações eram usados para colocar os tonéis com água, mantimentos e munição, os marinheiros dormiam no convés ao relento e em colchões de palha. Tomar banho era algo muito raro, inclusive em terra firme. Eles urinavam no mar e defecavam em baldes. As condições de higiene praticamente eram inexistentes. O francês Jean de Lery diz sobre isso, abre aspas, quando os biscoitos acabavam ou estragavam, os marujos comiam ratos. Havia até uma cotação para o preço dos ratos nos navios. Fecha aspas. Os momentos de lazer eram muito poucos. Alguns gostavam de cantar e outros de jogar cartas. O cardápio dos marinheiros consistia em 1,5 litro de água por dia e 600 gramas de biscoito. Os capitães das frotas, todos de origem nobre, tinham direito a 1,5 litro de vinho por dia e 15 quilos de carne e peixe por mês. Por isso, o acesso à alimentação acontecia de acordo com o status social de cada pessoa. A alimentação era só essa: água potável, muito racionada, vinho, biscoitos, carne salgada e peixe. Além de ter algumas mordomias, os capitães ganhavam um ótimo salário. Pedro Álvares Cabral recebeu pelo trabalho 10.000 cruzados, que seria mais ou menos 35 quilos em ouro. Quem não obedecia às ordens de seus superiores ou não seguia as regras das embarcações era colocado numa espécie de castigo nos porões que eram infestados de ratos e baratas. Eram lugares muito sujos. Ao todo, a viagem de Cabral durou 44 dias. No dia 21 de abril, os marinheiros começaram a avistar nas águas os sargassos, que era um tapete flutuante de algas marinhas, e nos céus, pássaros semelhantes a gaivotas. Já era sinal de terra. No dia seguinte, ao entardecer, alguém gritou: terra à vista. A frota ancorou a 35 quilômetros da costa, bem pertinho do Monte Pascal. O capitão Nicolau Coelho foi o escolhido para fazer o reconhecimento do território. Chegando na praia, ele presenteou os nativos com um gorro vermelho, uma carapuça de linho e um chapéu preto. Em troca, ganhou um cocar de plumas e um colar de conchas. É muito provável que nessa época havia entre 500 mil e 1 milhão de indígenas vivendo no litoral brasileiro. Eram 7 escrivães na frota de Cabral. O principal deles, Pero Vaz de Caminha, escreveu uma carta ao rei de Portugal. Em uma das partes dessa carta, ele faz sua descrição dos indígenas. Antes de seguir para as Índias, Cabral e seus homens passaram 10 dias fazendo o reconhecimento da terra.
No dia 2 de maio, partiram rumo a Calicut, deixando para trás 2 degredados. Quando os navios partiram, eles teriam caído no choro e foram consolados pelos indígenas. Ficaram no Brasil por pouco mais de um ano, retornando para Portugal no final de 1501. 2 crianças que estavam a bordo da frota de Cabral, cansadas dos maus tratos, fugiram para a praia. Nunca mais se ouviu falar delas. A naveta de mantimentos, comandada por Gaspar de Lemos, foi mandada de volta a Portugal. Tinha como missão comunicar ao rei o que tinha sido encontrado na nova terra. Pedro Álvares Cabral chamou o território de Ilha de Vera Cruz e o rei Dom Manuel I chamou de Terra de Santa Cruz. A segunda parte da viagem durou pouco mais de 5 meses. No dia 13 de setembro de 1500, a frota de Cabral, com 6 navios, chegava em Calicut e enfrentaram muitos problemas. Pedro Vaz de Caminha foi morto no dia 6 de dezembro em um ataque de mercadores árabes. O que restou da frota de Cabral chegou ao Porto do Restelo, em Lisboa, no dia 21 de julho de 1501. Apesar de muitas perdas, os objetivos da viagem foram cumpridos e a missão foi um sucesso para Portugal. Depois de seu retorno, Cabral recebeu inúmeras honrarias, mas não voltou a comandar nenhuma viagem importante. Historiadores levantam uma hipótese de que isso teria acontecido porque o rei teria ficado meio insatisfeito com alguns trabalhos de Cabral. Em dezembro de 1498, o navegador português Duarte Pacheco Pereira teria explorado o litoral do Maranhão com uma frota de 8 navios. Ele escreveu um livro sobre esse feito, mas como não há nenhum documento que comprove essa tese, os historiadores acabam não levando isso em conta. Por isso, então, a chegada de Cabral é considerada a primeira aqui no Brasil. Um explorador espanhol chamado Vicente Pinzón teria chegado ao Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco, um pouquinho antes de Cabral, no dia 26 de janeiro de 1500. Mas como já existiu o Tratado de Tordesilhas, não houve interesse por parte da Espanha de colonizar o litoral brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Curtiu esse programa? Então espalha para geral, que esse é só o começo. Gravaremos muitos outros também. E não se esqueça, se tem história, tem Café Araribóia. Beijos!